Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Aline, sou professora de biologia e hoje estou aqui para falar com vocês sobre mitose. Alguém sabe o que é mitose? Qual a função dessa mitose? Para que ela serve? Quer saber? Bora lá! A mitose é uma das formas que a célula tem para se dividir. É uma forma de reprodução celular. Só que não existe só a mitose, existe a meiose também. Então, antes de estudar a mitose, para que ela serve, quais são suas etapas, vamos diferenciar para que serve a mitose e para que serve a meiose. A mitose, ela é uma divisão celular que ela ocorre nas células em gerais do nosso organismo. Ela ocorre no que a gente chama de células somáticas. Essas células são as células da nossa pele, dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, certo? E a meiose é uma divisão celular que ela ocorre em células especiais. Elas ocorrem em células reprodutivas. É a divisão celular que ocorre lá nos nossos gametas, lá nos óvulos ou ovócitos, como vocês queiram chamar, e nos espermatozoides. Qual a diferença? Na mitose, eu tenho células diploides, que originarão células diploides. Então, elas vão gerar cópias. Na meiose, lembra meio? Exatamente. É uma divisão celular em que eu vou ter células diploide que vão dar origem a células haploides, certo? Células diploides, células com total dos cromossomos que a gente tem material genético que veio da mãe, que tem material genético que veio do papai. E as haploides é quando a gente faz a divisão do material genético ao meio. Por que, Aline? Porque essas células vão se juntar com uma outra célula, também carregada com uma quantidade de material genético que vão se unir e vão dar aí origem a um indivíduo, certo? Deu para entender? Mitose, células somáticas, células gerais do nosso organismo, e a meiose é a divisão celular que dará origem às nossas células reprodutivas. E a mitose, ela ocorre aí nas nossas células do nosso organismo com qual função? Para que serve essa mitose, tá? A célula, ela consegue realizar essa divisão celular para várias funções. Por exemplo, quando o organismo ele está em fase de crescimento, há o aumento de número de células. E esse número de células aumenta com a realização de mitoses. Então, a célula ela vai entrar em mitose para que o indivíduo cresça, se desenvolva, e para isso ele vai precisar de um aumento de número de células. A mitose ela vai ocorrer também para substituição de células, tá? As células do nosso organismo, na sua grande maioria, ela tem um período em que ela precisa ser renovada. E essa renovação ela vai ocorrer com a ajuda da mitose. A mitose vai produzir células que substituirão células que já não estão mais lá funcionando tão bem, elas já estão velhinhas, já não estão mais fazendo suas atividades como deveria. Então essas células serão substituídas por novas células. E essas células novas vieram aí como resultado da mitose. Quais são as etapas da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Qual é precisa ser nessa sequência? Aline, como é que eu vou lembrar que a sequência é essa? É só você pensar no que é que você está precisando nesse momento. Vamos lá? Preciso manter a tranquilidade. Olha aí, precisa ou não precisa para entender os conteúdos? Então, vamos lembrar. Preciso manter a tranquilidade. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos manter a tranquilidade que vocês vão entender sim o conteúdo, tá bom? Combinado? Então, essa é a sequência. Vamos entender o que é que acontece em cada etapa?
E antes de começar, propriamente dito, a gente vai relembrar algumas coisinhas, tá? É importante que vocês já tenham estudado interfase, mas a gente vai lembrar algumas coisinhas. Primeiro, sobre o cromossomo. Lá na interfase é o processo todo que ocorre na célula para preparação para a divisão celular. Então, ocorre aí, a célula aumenta de tamanho, produz mais RNA, ela produz mais proteínas para poder realizar a divisão. O material genético, ele é duplicado, né? Além do centríolo também, que ele é duplicado, né? E quando fala de duplicação de material genético, é isso daí que eu quero mostrar para vocês. Bora olhar aqui na imagem. O material genético, lá no comecinho da interfase, lá na etapa ainda G1, ele tá assim, ó, os cromossomos simples, tá? Do jeito que a célula tem. Tem lá todos os seus materiais genéticos. Quando passa pela fase S, pela fase de síntese lá na interfase, a gente viu que ocorre a replicação do DNA. Essa replicação é a produção de cópias do DNA, tá? E o que acontece? Depois dessa síntese, a gente vai encontrar o cromossomo assim, duplicado. Então, eu tinha aqui uma cromátide com todas as informações, tá? Que já possuía lá na célula originalmente. Foi produzida uma cópia e essa cópia será ligada pelo que a gente chama de centrômero, que vai ficar aqui no meio, juntando essas duas cromátides irmãs. Quando terminar a divisão celular, a gente vai ter duas células. Esse cromossomo duplicado aqui, ele vai ser dividido e cada célula vai carregar uma cópia dessa informação genética, entendeu? Então, eu tinha um cromossomo simples, ele foi duplicado e separou-se essas cópias para cada uma e para uma das novas células que serão originadas. Beleza? Então, bora continuar aí nas etapas da mitose. A primeira etapa, preciso manter a tranquilidade. P, né? É preciso prófase. O que acontece na prófase? O material genético, ele vai se condensar, ele vai se compactar. Para quê? O material genético, ele descondensado, ele vai ser utilizado na síntese de proteínas e na replicação do material genético. Mas lá na interfase, a célula já produziu muita proteína, ele já duplicou o seu material genético e aí tudo isso que foi feito já é o suficiente para que a célula passasse por essa divisão. Então não vai mais acontecer isso. Então eu vou compactar de forma que essa informação ela não vai mais ser precisa. Por que não vai ser mais precisa? Porque eu nem vou copiar mais material genético, nem vou produzir proteína nessa etapa aqui de divisão celular. Então, o material genético ele vai se compactar para ele ocupar menos espaço. Além disso, os centríolos eles vão para os polos, eles vão se afastar. Quando eles se afastam, eles vão começar a formar isso aqui que a gente chama de fibra do fuso. O que é essa fibra do fuso? Ao redor do centríolo tem o que a gente chama de centro celular, que são algumas proteínas. Quando o centríolo se duplicou, o centro celular também se duplicou. E aí, quando esse centrômero eles se afastam, essas proteínas elas vão formar uma fibra, uma fina linhazinha, tá? Que a gente chama de fibra do fuso e já já você vai entender para que essa fibra do fuso vai ser super importante. Além disso, tanto o nucleolo quanto a carioteca que delimita ali o núcleo, ela vai começar a se degradar, a se desfazer, a desaparecer. Por quê? Porque todo o material genético que está lá dentro do núcleo, ele vai precisar estar disperso na célula para poder dar continuidade à divisão celular, certo? Então essa é a prófase. O que acontece na prófase? O cromossomo se condensa, os centríolos se afastam e começam a formar o que a gente chama de fuso mitódico ou fibras do fuso. E também, tanto os nucleolos quanto a carioteca, ela vai se desfazer. Qual é a próxima etapa? Preciso manter. Qual é a próxima etapa? Preciso manter a tranquilidade. Manter é o que? Metáfase. O que será que ocorre na metáfase?
Vamos lá. Metáfase, lembra aí a palavra metade, né? Metade, né? É alguma coisa parecida, Aline? Apesar de originalmente a palavra metáfase não querer dizer metade, mas a gente pode associar para facilitar a nossa compreensão. Nessa etapa, os cromossomos eles vão se organizar centralmente na célula, na parte mediana da célula, formando o que a gente chama de região equatorial. Agora vamos chamar aqui a atenção rapidinho. Apesar dessa aula ser de biologia, a gente vai falar sobre termos da geografia, que você estuda lá com a sua professora de geografia, tá bom? Então vamos ver aí alguns termos da geografia para nos ajudar a entender o que acontece aqui nessa célula, nessa etapa da metáfase, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar que a célula ela é aí nosso globo terrestre. O que é a região equatorial? É a linha do Equador. O que a linha do Equador faz? Divide o nosso planeta em dois polos, né? Em dois hemisférios, o norte e o sul. Então, quando eu falo que os cromossomos eles vão se organizar na região equatorial, é nessa faixa que delimita a célula aí em duas metades, tá? Né? E aqui, ó, na imagem, ele está se organizando nessa parte aqui na região equatorial. Além disso, os centríolos eles vão para os polos. Eu não dividi a célula, né? Linha do Equador, norte e sul. Então, os centríolos eles vão para os polos. Um vai para o polo norte, outro vai para o polo sul. É isso, Aline? É isso, tá? Então, vou ter os cromossomos lá na linha formando a linha do Equador. E eu vou ter os centríolos me mostrando onde é o polo norte e onde é o polo sul da célula. Vamos comparar. E aí, a gente vai ter as fibras do fuso. As fibras do fuso, lembra lá, da parte norte e sul, formam lá linhas, meridianos que dividem aí o nosso planeta, essas linhas elas formam os fusos horários, né? Elas diferenciam aí os fusos horários entre as diversas regiões do nosso planeta. Então essas fibras do fuso, ela vai estar partindo do centro e se dividindo. Para onde é que essas fibras do fuso vão? Essas fibras do fuso, elas se ligam ao cinetócoro. O que é cinetócoro, Aline? Nome feio. Tô falando nome feio para você, assim. Bonito não é, mas não é palavra, não tô xingando ninguém não. O que é cinetócoro? Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho as cromátides irmãs, elas se ligam pelo que a gente chama de centrômero? Lá no centrômero tem umas proteínas que elas vão se ligar às fibras do fuso, tá? E essa regiãozinha a gente chama de cinetócoro, ou seja, cinetócoro é a porção do centrômero em que ele vai se ligar a quem? As fibras do fuso, tá? Então essas fibras do fuso, elas vão do polo até o centrômero, se ligar lá no cinetócoro. Tá lá o cromossomo lá na parte equatorial, unidinho, belezinha, ótimo. Tô aqui olhando ver se tá certo. Tá aqui unidinho, ótimo. Então, eu vou ter fibras que vão se ligar nessa parte. Pra quê? Vamos ver. Pra que na próxima etapa, que a gente chama de anáfase, essas cromátides, elas se separem. Então, esses fusos que estão ligados aos centríolos que estão nos polos, eles vão encurtar, separando as cromátides irmãs, tá? E é isso que acontece na anáfase. A anáfase, ela vai separar as cromátides irmãs. Para quê? Lembra que as cromátides irmãs são cópias da informação do DNA? Então, elas vão se separar para garantir o quê? Que cada célula vai receber todas as informações que teria lá na célula originalmente, tá? Então, na anáfase, a gente vai ter a divisão das cromátides irmãs. E na telófase, a gente vai ter aí as duas células concluindo a sua formação. A gente vai concluir a divisão da célula. O que é que vai acontecer nesse momento?
Dica: na telófase vai acontecer tudo o oposto do que aconteceu lá na prófase, lá no iniciozinho. Então, o que vai acontecer na telófase? Os cromossomos que estão condensados, eles vão se descondensar, se desespiralar. A carioteca, ela vai se refazer, os nucleolos também, e a célula, ela vai se dividir, ela vai se destacar e vai se formar duas células individualizadas, tá? Um detalhe, essa separação das duas células a gente chama de citocinese. É a separação das duas citoplasmas, dos dois citoplasmas, formando duas células individualizadas. Essa citocinese, muitas pessoas se confundem como se fosse uma quinta etapa do processo de mitose, mas não, a citocinese é um processo que ocorre dentro da telófase, tá? É uma dos processos, é uma das coisas que ocorrem lá na telófase. E eu queria aqui observar uma coisa para vocês. A citocinese de uma célula vegetal e de uma célula animal, elas ocorrem de formas diferentes. Como assim? Na citocinese de uma célula animal, observem aqui comigo, é como se eu estivesse pegando um balão, uma bexiga, e apertando, tentando formar aí duas bexiguinhas menores, duas células menores. E aí ela vai se diminuindo, até que ela separa as duas células, tá? Tem gente que chama de estrangulamento, tá? O nome dessa forma de separação do citoplasma é citocinese centrípeta, que é de fora para dentro, apertando, estrangulando para poder separar aí as duas células. E na célula animal tem a parede celular, que é um pouco mais resistente, então não dá para separar assim. Então o que acontece? Vão formar aqui uma placa dentro da célula de várias proteínas e substâncias que vão de dentro para fora se formando e formando essa placa para depois haver a separação das duas células vegetais. Então, na célula animal, a citocinese ela ocorre de fora para dentro, na célula animal de fora para dentro, de forma centrípeta. E na célula vegetal, ela ocorre de dentro para fora, de forma centrífuga. E aí eu trouxe essa imagenzinha para a gente resumir aí a mitose para vocês. Nessa primeira aqui, a célula já passou pela interfase, já duplicou seu material genético, já duplicou o centríolo, já tem proteínas e RNA suficiente de armazenamento aí para todos os processos. Aqui a gente tem a prófase, em que o cromossomo está condensado, a carioteca se desfez, o nucleolo não existe mais e os centríolos estão se separando e formando aí as fibras do fuso. Aqui a gente tem a metáfase, em que os cromossomos se organizam na faixa equatorial, eu tenho os centríolos nos polos, e aqui as fibras do fuso se ligam ao cinetócoro. Nessa daqui eu vou ter a anáfase, que é a separação das cromátides irmãs, que isso vai acontecer com o encurtamento da fibra do fuso, levando essas cromátides mais se aproximando para os polos. E aqui a gente vai ter a telófase nessas duas aqui. Primeiro aqui a gente tem a descondensação do material genético, vai começar a se descondensar, a formação da carioteca e dos nucleolos. O centríolo vai ficar um para cada célula e aqui vai começar aqui a invaginação, digamos assim, da membrana plasmática até que ocorra a completa separação dessas duas células, que é o que a gente chama de citocinese. Só chamar a atenção de vocês para os cromossomos, rapidinho, juro que tá acabando. Aqui a gente tem os cromossomos duplicados. Observem, eu tenho 2 cromossomos vermelhos, 2 cromossomos azuis e todos estão duplicados, tá?
Isso aqui é a quantidade de cromossomos que eu tenho na célula inicialmente. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 4 cromossomos, porém esses cromossomos estão duplicados. Na metáfase, eles se organizaram aqui na faixa equatorial e quando eles se separaram, foi uma cromátide irmã para cada polo. Olha aqui, desse cromossomo foi uma cromátide para cada polo, desse vermelhinho também. E na célula final, o que é que a gente tem? 4 cromossomos, 2 azuis, 2 vermelhos, porém com cromossomo simples, né? Ele estava duplicado, as cópias se separaram e aqui ficou igualmente dividido. Se eu tinha aqui inicialmente uma célula com 4 cromossomos, eu tenho 2 novas células, cada uma também com 4 cromossomos. E aí, entendeu o que é mitose? Espero que sim. Se você tiver alguma dúvida, se confundiu em alguma coisa, comenta aqui, deixa aqui nos comentários que eu tiro a sua dúvida. Além disso, bora ajudar os colegas, tá? Divulga esse vídeo para os colegas que também precisam entender esse conteúdo. Não esquece de me ajudar se inscrevendo no canal, curtindo aqui o nosso vídeo, tá bom? E espero que você venha aqui depois também nesse vídeo comentar o sucesso na sua prova, seja no vestibular, no Enem, seja na prova da sua escola, tá bom? Deixe aqui o comentário se você conseguiu fazer a prova sobre esse assunto, tá bom? Então, gente, até uma próxima aula sobre meiose. Um grande beijo. Tchau, tchau.